Olha só, o que você está prestes a descobrir hoje aqui nessa aula pode ser o fator determinante para te libertar de procrastinação, de muitas coisas que vem travando e impedindo o teu crescimento. Se você é a pessoa que fica se perguntando, poxa vida, por que que eu não avanço? O que está acontecendo? Por que que quando eu decido fazer algo para mudar, começa a acontecer um monte de coisa? Eu sou Rose Cândido, criadora do Método Empoderamente. Nessa sequência de aulas que você vai começar aqui, ver no canal, eu vou te ensinar como identificar e como reprogramar várias coisas que vêm aí te impedindo de crescer e de deslanchar na sua vida. Seja ela profissional, financeira, de relacionamentos, porque o que a gente não sabe é que muitas vezes as travas estão ali bem no oculto da mente. Então, essa aula é a aula que vai te ensinar como identificar a resistência oculta. Isso mesmo, existe uma resistência lá bem no escondidinho do subconsciente, que é o que está travando você de avançar, de ir para o próximo nível, de deslanchar na sua vida. Então, eu listei aqui algumas resistências que são as mais importantes que acontecem aí no dia a dia e principalmente estão muito em evidência na hora em que a gente decide fazer algo diferente para mudar. Então, é a resistência à mudança. Quantas vezes você deve ter escutado essa frase que diz assim: poxa vida, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é assim? Quanto mais eu tento fazer algo diferente, começa o mundo, parece que desabar na minha cabeça. Isso se chama resistência oculta. E você vai aprender como ultrapassar essa barreira. E quando você ultrapassar essa barreira, que alguns chamam de barreira do terror, você vai ver como o salto quântico acontece, como as grandes mudanças acontecem em nossas vidas. Se você não assistiu a aula anterior que eu falo sobre crenças, e eu vou estar sempre falando muito sobre isso, porque é lá que está a origem de tudo. Então, volta lá, procura aula sobre crenças e assiste, porque ali está a base ali para você entender o contexto de todas essas aulas e essa transformação que você está iniciando aí nessa jornada, ok? Então, vamos lá, resistência oculta. Então, a primeira coisa que a gente precisa é estar aberto a identificar essa resistência, porque, como eu sempre digo, só é possível mudar aquilo que a gente identifica, que a gente aceita, senão, não tem como, né? Então, esse é um passo. Então, quando você começa a assistir uma aula como essa, uma aula que fala sobre crenças, e de repente você já leu em algum livro, já fez algumas técnicas, algumas estratégias, uma das primeiras coisas que vai acontecer na sua mente, que já é um sinal da resistência, é a palavrinha eu já sei. Quando a tua mente entra com essa palavrinha, você tem que sobrepor isso e entender que você nunca sabe tudo e que muitas vezes é ouvido de novo aquilo que você diz que já sabe, que precisa repetir do mesmo até a ficha cair, até você integrar, porque o importante não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Eu mesma venho de uma jornada de mais de 18 anos de desenvolvimento pessoal, de estudos, de práticas, comigo mesmo, com outras pessoas, com acompanhamento, em outros momentos autodidata, em outros momentos seguindo um caminho solitário, e foi por isso que eu desenvolvi o método Empodera 90, onde você tem técnicas e aplicações que você vai se auto-aplicar para conseguir destravar aí a sua vida, seja em qualquer área que você esteja desejando. Então, eu sou aquela pessoa que eu poderia parar diante de uma aula e deixar a minha mente dizer, eu já sei. Só que eu estou sempre aberta, e às vezes uma frase de algo que eu já sabia, mas vem às vezes de uma outra pessoa, numa colocação um pouco diferente, e aí a ficha cai e faz todo sentido do mundo, né? Então, às vezes, a mensagem é a mesma, mas muda o mensageiro e aí a gente integra e recebe de forma diferente. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você é calça as sandálias da humildade, esteja aberto a aprender, esteja aberto a ouvir, a ver a linguagem, às vezes é algo que vem realmente diferente, mesmo parecendo que é mais do mesmo. Então, quando você liquida
esse eu já sei, e se a tua mente disser isso, você vai dizer, ok, obrigado por compartilhar, mente, mas esse é um outro momento. Hoje eu não sou a mesma pessoa de antes e hoje eu posso aprender coisas novas, ok? Combinado? Então você já começou aí a aprender a se livrar da primeira resistência oculta, tá? Outra coisa que pode acontecer quando você começa a assistir uma aula ou você vê um vídeo, às vezes a gente está passeando ali no YouTube e aparece, né, alguns vídeos. E aí você pode observar o quê? Está se sentindo irritado? Está se sentindo incomodado? Às vezes começou ali quem está dando a aula, quem está falando, quem está no vídeo, começou a falar alguma coisa, você começa a se incomodar, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade, aí você começa a lembrar de outras coisas que você tem para fazer, que é para sair daquela situação. Mais uma resistência oculta. Observe. Então, aqui começa a cura de algo, tá? A cura de algo que muitas vezes você nem sabe exatamente o que é. Então, observe essa resistência, observe esses sinais que vêm, porque é ali que estão as resistências ocultas, te tirando do foco, te tirando de um lugar que você iria ali ouvir algo que, de repente, seria o teu despertar. Eu falo sempre uma coisa: esteja atento aos detalhes. É nos detalhes que o universo está se comunicando com a gente. Muitas vezes é um vídeo, muitas vezes é uma frase em um livro, muitas vezes é uma conversa com alguém. E essa conversa com alguém, às vezes a pessoa fala uma frase, você diz: puxa vida, essa foi a resposta que eu estava precisando, era isso que eu queria ouvir. Então, a primeira coisa, esteja aberto. Seja uma folha em branco, por mais que você já tenha lido muito sobre esse tema, por mais que você já tenha assistido muitos vídeos, já tenha feito muitos cursos, mas uma coisa eu te digo: se você ainda não chegou aonde você quer chegar, se você hoje não vive a vida dos seus sonhos, é porque todos esses livros, todos esses cursos, todos esses vídeos ainda não te levaram a dar o salto quântico na sua vida. Claro, eles têm sua importância. Foi lá atrás que começou, às vezes com um livro, com uma palestra, e a gente tem que honrar muito isso. Porque, às vezes, todos esses livros, todos esses cursos que você já passou, é a preparação, é o processo. E, às vezes, tem pessoas que dizem assim: nossa, foi nesse livro, foi nesse curso, foi nessa aula que eu realmente dei o salto quântico. Não, aqui foi o que estava faltando, mas na verdade é tudo junto, é todo o processo que você vem, né? E às vezes uma frase é o suficiente para você dizer: é isso que eu precisava, mas é porque você já vem sendo preparado. Então, por isso que é muito importante ser uma folha em branco e estar aberto às mudanças, porque as resistências elas vão vir. E aí eu vou citar algumas aqui para você aprender a identificar, e daqui para frente você não será mais um refém da resistência oculta, porque você vai aprender a identificar e vai ressignificar ela logo que você identificar, ok? Então, olha só, uma das resistências é a impaciência. A pessoa vai no curso, ela vai numa palestra, ou ela está lendo um livro, ou ela está vendo uma aula como essa, ela começa a ficar impaciente. A primeira coisa é olhar quanto tempo dura esse vídeo. Não tem isso? Quanto tempo dura esse vídeo? Ai, mas é 15 minutos. Ai, mas é 20 minutos. Ai, mas é 40 minutos, é uma hora. Então, você vai aprender a identificar a impaciência. Quando começar a impaciência, você falou: opa, instalou algo aqui dentro, resistência oculta, e eu vou ser paciente, porque às vezes é nesse vídeo, é nessa aula, que vai vir a grande sacada que eu tanto estou precisando. Então, preste atenção, tá? E aí, qual que é a próxima? Resistência oculta. São as justificativas. Eu fiz até uma listinha aqui para não esquecer nada. Ah, mas olha, preste atenção no que eu disse anteriormente, tá? Impaciência, de repente dá vontade de ir no banheiro, aí você lembra da louça que tem que lavar, da roupa, de alguma coisa que tem que fazer, tá? O filho chama, tudo acontece na hora que você diz: agora eu vou começar a meditar, eu vou começar a fazer o meu ritual. Aí começa a acontecer um monte de coisa. Resistência oculta. Respire fundo. Fale para sua mente: ok, mente, obrigado por compartilhar, mas hoje é um outro momento.
Porque a nossa mente também, ela só vem para nos proteger. Então, tudo que é desconhecido, tudo que vai tirar você daquele quadradinho, a mente vai lutar para te manter ali no mesmo lugar. É um instinto de defesa natural. O que nós temos que fazer é aprender a identificar, respira fundo e segue em frente, ok? Vamos lá falar das justificativas. Ai, mas eu comecei a fazer um curso, mas o meu marido ele me atrapalha, ele não entende, ele é negativo, eu quero muito ser positiva, mas o meu marido é muito negativo, a minha irmã, a minha mãe, então são as justificativas. Quantas historinhas você vai ficar contando para você mesmo? Não faça isso, não conte historinhas para você mesmo, porque na hora que você identificar essa resistência, você vai ver que o que o outro faz para de te incomodar, para de te tirar do caminho que você decidiu seguir, que você decidiu trilhar, ok? Outras pessoas falam, ah, eu gostaria muito de fazer esse negócio, de fazer isso, mas aí eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho a escola dele, eu tenho não sei o quê, eu tenho um chefe chato, mais historinhas e mais justificativas. Então, precisa parar com isso. Ah, mas se eu trabalhasse menos, se eu chegasse mais cedo, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse... Se. E quanto mais historinhas você conta para você, menos resultado você tem. Porque a mente adora historinha, gente. Tem uma frase que diz assim: seja maior que sua melhor desculpa. Porque as historinhas vão ser muito bem contadas e por isso você precisa identificá-las. Vai acontecer um monte de coisa. Começou a fazer um processo de coaching, uma terapia, um programa de reprogramação, por exemplo, começou a fazer o Empodera 90, nossa, vai começar a acontecer um monte de coisa para te tirar desse caminho. Então, daqui para frente, você já sabe que vai ser um período apenas, eu chamo de crise curativa. Quando você está tratando uma ferida, e essa ferida está muito inflamada, você precisa limpar para depois pôr ali o remédio e tem todo um processo. Mas como ela está muito inflamada, a parte de limpar é a parte que dói mais, né? Mas você precisa fazer isso. Não adianta colocar o remédio em cima daquela sujeira, daquela inflamação, daquela infecção. Tem que tirar. Muitas vezes tem que pulsar, né? Então, é exatamente isso. É uma crise curativa. Antes de você curar, você precisa passar por esse período aí que vai trazer alguns transtornos, algumas coisas, mas tem uma coisa, quanto mais rápido você entender isso e entender que esse processo é real, mais rápido você passa por isso, tá? Então, é questão de consciência, de entender o processo, entender o que está acontecendo comigo, tá bom? Próxima, resistência. Essa é importante você voltar na aula anterior, que são as crenças limitantes. Essas são fortes demais. Essas vão te puxar o tempo inteiro para você voltar. Você subiu 2 degraus, as crenças vão tentar te trazer para 3 para trás. Você subiu 2, ela vai tentar trazer 3 para trás. Então, é muito importante olhar para as crenças, tá? Para essa reprogramação. Depois eu vou fazer uma aula de várias listas de crenças para você identificar quais são as suas e vou ensinar como reprogramá-las. Mas quando você entende aqui ela como uma resistência oculta e você supera, você já está reprogramando, tá? Isso é muito importante, porque há várias formas de reprogramar e eu vou ensinar várias e você vai ver que só a consciência de que elas existem e você enxergá-las como uma resistência oculta, você já vai superá-la e já vai começar a reprogramar. Então, tem algumas crenças, digamos que você começou um programa de empoderamento, tá? Um programa que você está fazendo para prosperidade. Só que aí você tem uma crença que dinheiro é mal, que dinheiro é ruim, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro corrompe, que isso. Aí o que vai acontecer? Essa tua crença vai te tirar ali do prumo para você não dar continuidade a esse programa, a essa meditação, a esse exercício, a esse livro que você está fazendo para a prosperidade. Então, é muito importante limpar essa crença justamente para você conseguir avançar, ok?
a vida é assim mesmo, né? É outra crença. Tem que se conformar, a vida é assim mesmo. Tá ruim para todo mundo. Olha que coisa mais insana. Todo mundo significa o planeta inteiro. Tá ruim para o planeta inteiro? Não. Pode estar ruim para uma parcela, mas está ótimo para outros. Então já não é todo mundo, né? Todo mundo é assim mesmo. Todo mundo me trata assim. Então, muito cuidado com essa generalização, porque quando você diz está todo mundo sem dinheiro, todo mundo é você. Está todo mundo doente, todo mundo também é você. Então, muito cuidado com isso, porque isso te leva aí para um buraco que depois vai ser difícil de sair, tá? Eu tenho que me conformar, é assim mesmo, né? Culpar o marido, filhos, né? Como eu já falei, o chefe. Ai, vai ser quando Deus quiser. Hum, terceirizando aí, né, também para Deus a responsabilidade. Então, a terceirização também é uma resistência oculta, sabia? Então, muito cuidado com isso. Vai ser no tempo de Deus. Ai, Deus está preparando. Quando Ele preparar, então, isso significa o quê? Que você está fugindo da sua autorresponsabilidade. Você tem livre-arbítrio. Deus te colocou aqui com tudo que você precisa para conquistar, viver e realizar. Você já tem tudo. Tá? Então, quando você diz, quando Deus quiser, Deus vai preparar, vai ser no tempo de Deus, você está se anulando, você está anulando o seu poder, você está delegando a responsabilidade ao outro, mesmo que seja Deus, e a responsabilidade é sua, tá? Então, essa é uma coisa muito importante, tem que assumir a autorresponsabilidade. Se você não assumir a autorresponsabilidade, se você não entender que você está no volante da sua vida e você já tem tudo para dirigir esse automóvel em direção ao lugar que você quer, aí vai acontecer duas coisas. Ou você vai ficar parada o tempo inteiro, ou você vai sair. Imagine entrar em um carro e não saber para onde vai. Você pode ir para o poste, para o muro, enfim. Então, é muito importante a autorresponsabilidade. Quando a resistência oculta vem em forma de procrastinação, eu não tenho tempo, amanhã eu faço. É... Eu não estou conseguindo me concentrar, eu não sei fazer isso. Que mais? Quando eu tiver mais calma e mais tranquila, eu faço. Quando a vida tiver mais tranquila, eu faço. E aí você não faz nunca, porque na verdade você precisa fazer para que a vida fique tranquila, para que as coisas comecem a acontecer de forma harmoniosa. Então, muito cuidado com a procrastinação. Amanhã, mês que vem, depois, esse depois não chega nunca, tá? Então, preste atenção com as coisas que você tem e pode fazer hoje para não deixar para amanhã, porque amanhã não chega nunca, tá? Então, vai e faz. Se você tem, a gente tem no Empodera 90, eu vou estar compartilhando depois, que é o ritual da manhã. Então, antes de iniciar o dia, você acorda meia hora antes e você faz um ritual da manhã para quê? Para você preparar todo o seu dia, para você escolher como que você quer o seu dia. Então, aquele ritual, ele já vai abrir aí vários caminhos, mas você precisa fazer, você não pode deixar para depois, você não pode deixar para amanhã. Então, muito cuidado com a procrastinação. Agora, negação. Olha só, é quando você está se negando, está negando as suas necessidades. Por isso que eu falo, precisa reconhecer, precisa aceitar para você mudar algo, senão você nunca vai mudar. E o que mais a gente tem hoje, infelizmente, são pessoas, eu chamo de sonolentas, são pessoas que estão dormindo, né? O despertar, ele está aí para todos, mas nem todos querem despertar. Então, quando você entra nessa resistência da negação, aí você está liquidando todas as chances de você avançar. Então, muitas pessoas vão dizer, mas eu não consigo mudar, eu sou assim há 50 anos, eu sou assim mesmo há 30 anos, eu nasci assim e vou morrer assim. Isso não é verdade, tá? Isso não funciona comigo, funciona com todo mundo, mas comigo não, porque eu não consigo meditar. Eu não sei meditar, minha mente é isso, minha mente é aquilo. Cuidado com a negação, tá? Ela pode te pegar aí. Então,
Essa aula é uma aula que você tem que ver e anotar várias vezes, porque vai ter momentos que vai vir a resistência oculta e você precisa estar muito atento para identificar, tá? Porque somente identificando você vai mudar. Agora, eu quero mostrar a maior de todas as resistências, sem sombra de dúvidas, que é o medo. O medo trava, o medo paralisa, o medo está presente aí, né? Tem uma frase que diz assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque se você esperar estar totalmente sem medo, você não vai, porque mais uma vez o medo é um sinal de defesa, né? É uma resistência da mente, mas é uma defesa. Então, se você vê aí atletas, profissionais, artistas, cantores, o que que eles falam antes de entrar em ação, antes de entrar num jogo? Eles falam, eles oram, eles falam que sente um frio na barriga, que sente o coração acelerar, que vem aquele medinho. Então, o cara faz a mesma coisa, ele sobe no palco há 20 anos, mas eles falam que sempre que vão subir a primeira, é como se fosse a primeira vez, todas as vezes, tá? E aí eles simplesmente não vão? Não, eles há 20 anos repetem a mesma coisa. E quando eles chegam no palco, que eles superam esses minutos ali de frio na barriga, de medo, vê que a coisa é mais natural e mais simples e mais espontânea do que o que se pensa, até porque o medo ele é uma ilusão, né? Mas é uma defesa do nosso organismo. Então, é preciso sim agir apesar do medo. Se você for esperar parar de sentir medo, você não vai agir nunca. E o medo ele vai vir com várias roupagens diferentes. O medo ele vem com aquela frase às vezes da tua mãe tentando te proteger, da tua irmã, da tua amiga. O teu medo, ele vem em forma de um pensamento. Ai, será que eu estou intuindo que isso não vai dar certo? Ai, era para eu ir hoje naquele evento, naquela palestra, naquele treinamento, mas o pneu do carro furou, aconteceu alguma coisa, acho que isso é um sinal para eu não ir. Não é sinal, é resistência oculta para te tirar do caminho que vai, de fato, causar transformação na sua vida, porque a tua mente está tentando te proteger e está te colocando sempre, te mantendo sempre no mesmo lugar. Então, cuidado com o medo, tá? Tem o medo de não conseguir, eu nem vou fazer isso, né? Às vezes a mente até sabota, porque vai que eu não consigo, né? Então, medo de não conseguir faz com que a pessoa sequer tente fazer alguma coisa. Então, muito cuidado com o medo de não conseguir. Eu ainda não estou pronta. Tem gente que passa a vida inteira se preparando. Você já ouviu falar que você salta e abre o paraquedas na queda? É mais ou menos isso, tá? Porque senão você nunca estará preparada. A tua mente vai estar sempre dizendo: estuda um pouco mais, lê um pouco mais, espera um pouco mais. Na verdade, é a resistência oculta te segurando aqui para te manter aqui nesse lugar, porque esse lugar é confortável, é a zona de conforto, porque aqui eu já conheço, aqui é uma zona conhecida, e tudo que te levar para o desconhecido, por pequeno que seja, a tua mente vai tentar te manter aqui e não vai te deixar avançar. Então, vão vir vários medos, várias inseguranças, medo do que vem depois, o que vão falar de mim, se vão acreditar em mim, se vão me julgar, será que eu vou saber falar, será que vão me ridicularizar? Então, vão ter vários medos aí que vão vir, e aí, mais uma vez, você respira fundo e fala: ok, mente, obrigado por compartilhar, mas hoje é um outro momento na minha vida, eu já sabia que esse medinho ia aparecer, mas eu estou pronta, eu estou pronto. Respira fundo e segue em frente. Só de você dizer, ok, mente, obrigado por compartilhar, você já consegue aí liquidar parte desse medo e avançar, e aí você acalma a sua mente, porque na hora que o medo vem, na hora que a resistência oculta vem, ela vem com um diálogo interno, o diálogo interno é tão grande que tem gente que surta, que entra em uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, você precisa acalmar a sua mente, respira fundo e fala: ok, mente, obrigado por compartilhar. Eu entendo que você está aqui só para me proteger, só para cuidar de mim, mas eu quero que você saiba que é um outro momento e agora eu estou pronta para avançar. Por que que esse diálogo é importante? Porque senão a vozinha negativa fica maior do que aquela que está ali consciente, agindo e equilibrando a situação. Então, a gente tem várias vozes e você vai
direcionar para aquela que vai, de fato, te trazer o resultado que você quer. Senão o medo vai ficar falando mais alto, a insegurança vai ficar falando mais alto, e aqui você vai ter um barulhão. E aí você precisa vir com o lado consciente e acalmar e dizer, tá tudo bem, é um outro momento e agora eu estou pronta. Por que que a gente diz tudo bem, é um outro momento? Porque certamente esses medos, essas inseguranças, essa vozinha está baseada em experiências passadas, que muitas vezes foram experiências negativas e por isso a tua mente está tentando te proteger de mais uma vez se frustrar, de mais uma vez se decepcionar. Mas cada situação é uma situação e você agora está consciente e pronto para avançar. Então é isso que tem que ficar muito claro aí para sua mente, para que as coisas realmente aconteçam. Então, eu quero finalizar aqui deixando uma frase que você vai agora usar como um mantra durante esse processo de transformação. Então, você vai dizer assim: você coloca a mão aqui, onde você ouve a vibração da sua voz, isso é muito importante para a gente entender a vibração do nosso corpo, e você vai dizer: eu estou disposta a mudar. Se olhando no espelho, você vai dizer: eu estou disposto a mudar, eu estou disposta a mudar. E dessa forma você começa a abrir os caminhos e começa a neutralizar essas autossabotagens, essas vozinhas e essas resistências ocultas, ok? Bom, se você ficou até aqui, dá um like aí para que o YouTube entregue esse conteúdo para muito mais pessoas. Curte, compartilha com os amigos, com aquelas pessoas que você acha que você vai conseguir ajudar com essa aula, aquelas pessoas que você sabe que está ali o tempo inteiro patinando e não consegue avançar, mas principalmente faça uso você disso, tá? Segue esse canal, o canal tá fresquinho. Estamos aí em um momento onde, na minha vida, eu entendi que eu quero entregar, eu quero compartilhar, eu quero contribuir com todo o conhecimento, técnicas e estratégias que eu desenvolvi nesses 18 anos de estudos e que vem transformando a minha vida e me ajudando em vários setores, ok? Então, curte, comenta e compartilha. Se tiver alguma dúvida sobre esse tema, alguma coisa que você pensou aí ao longo da aula, comenta aqui, que eu vou fazer questão de responder, de ajudar e de esclarecer, ok? Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.